Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Eu transmito a liturgia para ser um ajudador dos presidentes de celebrações eucarísticas, celebrações da palavra, grupos de oração, porque eu pesquiso em sites fidedignos na Igreja Católica e a liturgia é a oficial da igreja. Então o que eu passo para vocês é confiável, ok? Neste vídeo que eu transmito nos meus endereços digitais, @Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram, endereço geral Paulo Roberto Maciel no YouTube, blog, Facebook. Eu transmito a liturgia referente ao domingo 30 de março de 2025. É o domingo Letare, domingo da alegria. Letare significa alegra-te. Dentro da quarta semana da quaresma, ano litúrgico C, onde se dá mais destaque ao evangelho escrito por São Lucas, é o terceiro evangelho da Bíblia no Novo Testamento. A cor dos paramentos litúrgicos é rosa, aliás, roxa ou rósea. Roxa ou rosa. Eu estou aqui com o roxo para simbolizar aos que acompanham meus endereços eletrônicos. No rito temos a missa própria com o creio e o prefácio próprio. Bem, antes da primeira leitura, aqui eu tenho informação da igreja, quarto domingo da Páscoa, também chamado de domingo da alegria. Já estamos nos aproximando das festas pascais. Deus, em seu infinito amor, sempre nos acolhe e ensina-nos a fazer o mesmo. Nesta celebração, renovemos em nós o sentido da alegria plena e deixemos-nos ser acolhidos pelo Pai misericordioso. Primeira leitura, agora sim. Leitura do livro de Josué, capítulo 5, versículos do 9a, nono A e 10º ao 12. O tema desta primeira leitura do livro de Josué é este: o povo de Deus celebra a Páscoa depois de entrar na terra prometida. Naqueles dias, o Senhor disse a Josué: hoje tirei de cima de vós o opróbrio do Egito. Os israelitas ficaram acampados em Gilgal e celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, na planície de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram dos produtos da terra pães sem fermento e grãos tostados nesse mesmo dia. O maná cessou de cair no dia seguinte, quando comeram dos produtos da terra. Os israelitas não mais tiveram maná. Naquele ano comeram dos frutos da terra de Canaã. Salmo responsorial agora. Vamos ao salmo de resposta. É o Salmo 33 na Bíblia Vulgata e 34 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 2º ao 3º, 4º ao 5º, 6º ao 7º, refrão 9A. Provai e vede quão suave é o Senhor. Repitamos. Provai e vede quão suave é o Senhor. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Provai e vede quão suave é o Senhor. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Provai e vede quão suave é o Senhor. Contemplai a sua face e alegrai-vos. Vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. E o Senhor o libertou de toda angústia.
Provai e vede quão suave é o Senhor. Repitamos. Provai e vede quão suave é o Senhor. Agora vamos à segunda leitura, leitura da segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos do 17 ao 21. O tema é: por Cristo, Deus nos reconciliou consigo mesmo. Vamos à carta do apóstolo Paulo. Irmãos, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo, e tudo vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Com efeito, em Cristo, Deus reconciliou o mundo consigo, não imputando aos homens as suas faltas e colocando em nós a palavra da reconciliação. Somos, pois, embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Evangelho. Vamos aclamá-lo com Lucas 15, versículo 18, depois vamos proclamá-lo. A proclamação do Evangelho é com o Evangelho escrito por São Lucas, capítulo 15, versículos do 1º ao 3º e do 11 ao 32. O tema é: este teu irmão estava morto e tornou a viver. Vamos à aclamação primeiro? Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Repitamos: louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Vou levantar-me e vou a meu Pai, e lhe direi: meu Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Repitamos: louvor e honra a vós, Senhor Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então, Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho.
Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão do livro Igreja em Oração. Na época de Jesus, a concepção de Deus era de um Senhor e Rei poderoso e severo juiz. Na parábola de hoje, Jesus revela a verdadeira face de Deus, um bondoso e compassivo Pai. Sim, justo, mas que respeita as decisões dos filhos, não se ofende, não maltrata quando um deles o considera morto. Lucas 15, versículo 12. Ou o trata com indiferença. Jesus apresenta Deus Pai com um coração amoroso de mãe. Mesmo depois que o filho ingrato saiu de casa levando a metade da herança, versículo 13, o pai nunca deixou de amá-lo, permitiu ao filho escolher livremente o seu caminho, mas todos os dias olhava a estrada na esperança da volta do seu filho. E quando o jovem arrependido volta sem nada, o pai esquece sua ingratidão e desrespeito e o recebe com grande alegria, versículos do 17 ao 20. O filho mais velho, que permaneceu em casa sempre cumprindo as ordens do pai, quando vê seu irmão de volta e os festejos que o pai lhe preparara, fica indignado. Fica indignado e furioso com a atitude do pai e não quer participar da festa, versículo 28. O pai sai e com o mesmo carinho com que recebera seu filho mais novo, fujão, convida-o amorosamente para também se alegrar. Versículos 31 e 32. Neste momento, o filho mais velho revela todo o seu ressentimento para com o pai, versículos 29 a 30. Passou a vida toda servindo seu pai, mas nunca aprendeu verdadeiramente a amar como seu pai. Nunca valorizou tudo o que também era seu, versículo 31. É uma triste realidade isso. O filho sabe cumprir os mandamentos de seu pai, mas não sabe amar. Não aprendeu a acolher os que erram, não aprendeu a perdoar. Versículo 30. Procurou ser perfeito, mas puritano, cumpridor de seu dever, mas duro e insensível. Fiel, porém sem amor. Em nossa vida cristã, nós que somos discípulos de Jesus Cristo, em qual atitude nos encaixamos? Na do pai, do filho mais novo ou do filho mais velho? É uma boa reflexão, hein? Para você que está aí vendo este vídeo ou ouvindo. Agora vamos a uma reflexão que está no anuário Folhinha Sagrado Coração de Jesus. É do Frei João Mário Barbosa Machado, da Ordem dos Frades Menores, dos franciscanos. Lucas 15,
versículos do 1º ao 3º e 11 ao 32. Este domingo da Quaresma é conhecido como Domingo da Alegria, Letare, porque vislumbra o tema da reconciliação e a alegria da Páscoa do Senhor que se aproxima. Jesus narra a parábola do Pai misericordioso e os 2 filhos. Todos nós trazemos algo de cada um dos personagens dessa parábola. O filho mais novo, o filho pródigo, que representa todo pecador arrependido que procura a Deus e pede perdão pelos pecados, ou o filho mais velho, invejoso, que via o pai como um patrão ausente do amor paterno e exercia uma rotina de obrigações, de normas e de preceitos, sentindo-se merecedor de tudo por ter cumprido o seu dever, por ser um cumpridor do dever. Enfim, o Evangelho nos convida a seguirmos o exemplo do Pai misericordioso e complacente, pois Deus age assim conosco, com clemência e compaixão, já que todos nós somos pecadores. Vamos aos santos do dia agora. 30 de março é dia de São João Clímaco, abade do Monte Sinai. De acordo com o site do Vaticano, João Clímaco, asceta e monge, formou-se no mosteiro do Monte Sinai e viveu mais como eremita, sem jamais se descuidar do próximo. Como abade da sua comunidade, escreveu grandes obras doutrinais, das quais a mais famosa é A Escada do Paraíso. Sua memória litúrgica ocorre, vamos ver quando é que acontece. No dia 30 de março, justamente neste dia. João Clímaco viveu no século VII. Sua data de nascimento é documentada por volta do ano 575 na Síria. Com apenas 17 anos entrou para o mosteiro do Monte Sinai, tornando-se discípulo do abade Martírio. Ao completar 20 anos, escolheu viver como eremita numa gruta onde por 40 anos estudou, meditou as Escrituras e se dedicou à oração. Os monges do Monte Sinai pediram-lhe para assumir o cargo de egúmeno, guia do seu mosteiro. Assim, João voltou a viver como cenobita. Neste cargo, demonstrou uma grande sabedoria em matéria de fé, a ponto de sua fama se espalhar para fora dos muros do mosteiro, chegando a Roma. Ao receber o cargo de vigário do Papa em Constantinopla durante os anos 579 a 586, manteve contatos amigáveis com muitos padres do Sinai, com os quais se correspondia. Poucos anos depois, João deixou o mosteiro e, saudoso da vida eremítica, decidiu retirar-se em solidão, vindo a falecer no ano 650. A sua obra, Escada do Paraíso, ou Escada da Ascensão Divina, o tornou conhecido. Sua obra é um tratado de vida espiritual, indicando como atingir o amor perfeito. João desenvolveu um caminho de 30 degraus, correspondente aos anos de vida particular de Cristo, que se articula em três etapas. A primeira é a ruptura com o mundo e o retorno à infância evangélica, ou seja, tornar-se criança em sentido espiritual mediante a inocência, o jejum e a castidade. A segunda é a luta espiritual contra as paixões. Cada degrau corresponde a uma paixão, indica a terapia e propõe uma virtude. Para ele, as paixões não são negativas em si, mas se tornam assim por causa do mau uso que a liberdade humana faz delas. De fato, indica: as paixões, se forem purificadas, revelam ao homem o caminho para Deus com energias unificadas por meio da ascese e da graça. A terceira etapa do caminho para o paraíso é a perfeição cristã que se desenvolve nos últimos 7 degraus da escada, os estados mais altos da vida espiritual, que podem ser experimentados por quem atinge a quietude e a paz interior. Dos últimos 7 degraus, os primeiros 3 são representados pela
simplicidade, a humildade e o discernimento. O último degrau da escada consiste na sobriedade do espírito, alimentada pelas virtudes da fé, da esperança e da caridade. Santo do dia, 30 de março, quase santo, porque ele é bem-aventurado. Falta um degrau para a canonização. Beato Amadeu IX de Savoia. De acordo com o site do Vaticano, por razões de Estado, Amadeu já sabia desde criança com quem se casaria. No entanto, o casamento de Amadeu, ou Amadeus IX de Savoia, com Yolanda de Valois, foi muito especial. Eram animados por uma grande fé, seja nas suas funções de governo, assumidas com sabedoria, seja com os pobres. Faleceu em 1472. São Régulo, mais um santo. São Régulo. De acordo com o canal do YouTube, hoje no mundo católico, Régulo foi bispo de Senlis, uma localidade da Gália Lugdunense. Senlis. Atualmente essa região fica na França. O testemunho de Régulo, testemunho de fé e serviço à igreja, continua a inspirar os cristãos até hoje. Outro santo de 30 de março é São Donino. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês, meus irmãos e irmãs. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará, afinal de contas, é o nosso divino Pai eterno, nosso Pai celestial. Só quer o nosso bem. Até mesmo um não devemos acatar, afinal de contas estamos lidando com o Criador do Universo, nosso Abba, papaizinho do céu. Na terra também, nosso pai físico nos dá um não quando vê que é o melhor para o filho. Nem sempre o sim é a melhor resposta para alguém viver bem. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Teremos uma vida perene, por todos os séculos dos séculos, vida eterna, vida definitiva, com felicidade em plenitude, somente com alegrias. Para isso temos que crer em Jesus como Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, Pai, Filho Jesus Cristo e Espírito Santo de Deus, nosso Paráclito. 3 pessoas numa só essência divina, numa só divindade, numa só natureza divina, como se fosse um tronco com 3 folhas por cima dele. Creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se diariamente dos seus pecados para não morrer em pecado grave. Porque teremos que chegar ao céu, mas desde que nos arrependamos das nossas iniquidades. Acesse Paulo Roberto Maciel e vá ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus.